Bom, gente, hoje então a gente vai dar continuidade à nossa aula de operações matemáticas, falando de divisão ainda, onde a gente finalizou a aula passada. E para a gente relembrar, fazer um link com o fim da aula passada, a gente colocou aqui a estrutura básica da divisão com seus 4 elementos, mostrando a divisão não exata e a divisão exata, né? Pegamos aqui então 17, e dividido por 5, a gente então vai usar a nossa tabuada ali para descobrir qual é o número que mais se aproxima de 17, ao ser multiplicado por 5, e é 3, porque 3 vezes 5 dá 15. E aí esse 15 passa subtraindo para a gente achar o resto, né? Achar o que sobra. E como esse resto, inclusive, é diferente de zero, faz com que essa divisão seja o que a gente chama de divisão não exata. Pegando, então, esse mesmo exemplo para identificar a divisão exata, se eu pegar o 15 e dividir por 5, eu vou ter o mesmo quociente 3, porque 3 vezes 5 dá 15. Só que ao subtrair, sobra 0. Então, o resto é 0. A divisão é uma divisão exata. Então, é importante entender isso. Divisão exata não é que não existe zero, resto, existe. O resto é igual a 0. E na divisão não exata, o resto é diferente de 0. Precisamos também lembrar os elementos que configuram, que estruturam uma divisão, que são o Dzão aqui, ó, que é do dividendo, ó, dividendo, o divisor é o D minúsculo, o quociente, que é o resultado, né? Quociente, e o resto. A gente precisa lembrar isso aqui, até porque tem uma coisa importantíssima que a gente vai anotar logo aqui agora na sequência, que é o seguinte: em qualquer divisão, seja ela exata ou não, o dividendo, você já tem que lembrar que Dzão é dividendo, vai ser sempre igual a quem? Ao divisor, multiplicado pelo quociente e somado ao resto. Isso aqui, inclusive, a gente pode chamar de prova real da divisão. Como é que eu comprovo que a minha divisão está correta? Quando eu faço o inverso. Ó. Divisor vezes o quociente, ou seja, 5 vezes 3, 15. E somo com o resto. Ó. Mais 2 dá quem? Dá 17, que é o valor do dividendo. Então, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Quando o resto é 0, o 0 na adição é elemento neutro, então vai ficar divisor vezes o quociente. Porque nesse caso da divisão exata, isso aqui é algo muito legal também que a gente precisa notar. Na divisão exata, nós dizemos que o dividendo, ó, Dzão é dividendo, é múltiplo. É múltiplo de quem? Do Dzinho significa o quê? Divisor. Qual é a palavra que é sinônimo de múltiplo? Quem é que lembra? Divisível. Dizer que é múltiplo é o mesmo que dizer que é divisível. Então, quando a divisão é exata, o dividendo é múltiplo do divisor. O dividendo é divisível pelo divisor. Beleza? Anota isso aí que é importante. Pessoal, então olha só. Nós temos aqui essa divisão, que na verdade é uma divisão entre 2 produtos que foi pedido. E aí, o que os alunos já me passaram aqui? O resultado dessa multiplicação, 21 vezes 11 vezes 26, que dá 6.006, e 13 vezes 7 vezes 2, que dá 182. Perceba que isso aqui já é algo extremamente trabalhoso. Apesar de não serem números tão grandes, apenas com 2 algarismos, né, com 3, mas a gente perdeu um tempo fazendo algo e vai perder mais ainda para fazer essa divisão. Eu vou ter que separar aqui, né, 3 algarismos, 600 é maior do que 182. Quantas vezes cabe aqui? E aí a gente vai perder um tempo desnecessário. O que é que a gente faz, então, para resolver isso aqui de maneira mais prática? Olha só, partindo desse pressuposto, olha o que eu fiz aqui no início, não foi à toa. Peguei a divisão e transformei em uma fração. Então, a divisão ela é uma fração. O dividendo dividido pelo divisor é numerador e denominador. Então, isso aqui significa que eu tenho 21 vezes 11 vezes 26, que vai ser dividido por quem? Por 13 vezes 7 vezes 2. E para que a gente faz isso? Para a gente usar uma coisa muito útil na matemática, que você não é obrigado a fazer, mas que é útil, vai fazer você ganhar tempo, vai fazer você se cansar menos, e com isso evoluir mais, produzir mais. E chama-se simplificação. Simplificar é tornar mais simples, ou seja, é tornar mais fácil, é tornar mais rápido. Mas você é obrigado a fazer isso? Não, você pode usar o caminho mais trabalhoso. Mas, repito, você vai produzir menos, você vai aprender menos. Então, é interessante que você se esforce para aprender a simplificar. E eu costumo, olha, usar o seguinte poema, que é uma rima bem simples. Um poema de uma frase só, que é o seguinte:
Simplificação, só na multiplicação. Eu vou fazer agora uma simplificação, por quê? Porque eu tenho aqui multiplicação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não poderia fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Tem gente que quer fazer isso aqui, ó. Não dá. Por que que aqui não dá? Porque aqui não é assim, multiplicação, aqui é adição. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o que eu tenho de mais açougueiro dentro de mim, que é usar o corta-corta. Vamos cortar. Por exemplo, quanto é 21 dividido por 7? 3 aqui em cima, né? Porque 21 é maior do que 7. O 3 vai ficar lá em cima. Se o 21 estivesse embaixo, o 3 ia ficar embaixo. O que mais que dá para cortar? Quanto é 26 dividido por 13? 2. Opa! 2 dividido por 2 dá 1. Um elemento neutro. Nem precisava escrever. O que foi que sobrou? 3 vezes 11. Quanto é que dá 3 vezes 11? Se você efetuar essa divisão, você vai achar exatamente quanto? 33. Sem precisar fazer essa multiplicação e depois dividir. Eu fiz uma simplificação em uma linha, em menos de 30 segundos, nós chegamos no resultado. Agora, cuidado. Eu posso fazer 8 dividido por 4, que dá 2? 12 dividido por 3, que dá 4? Então, 2 mais 4, 6? Não! Por que não? Porque não é uma multiplicação. Na adição, a gente não pode fazer isso. Simplificação só na multiplicação. Beleza? Anota aí, então, para a gente continuar. A questão 19, ele pede o seguinte, ó. Dividindo-se o número 540 por 5 e 6, ou seja, são duas divisões. Dividir por 5 e dividir por 6. Obtemos dois quocientes. Ele deixa muito claro quando ele fala isso. Ó. Então, são dois resultados diferentes. Dividir 540 por 5 e dividir 540 por 6. O que é que ele quer? A soma desses dois quocientes. Qual vai ser a soma desses dois quocientes? Bom, tem muita gente que erra aqui, ó. Tem uma regrinha muito simples aqui nessa primeira divisão, que a gente que achou 18 na resposta aqui, nessa divisão. Não pode ser 18, gente. Eu estou dividindo mais do que 500 por 5. Se eu pegar 500 e dividir por 5, dá 100. Como é que 540, que é maior ainda, vai dar 18? Vai ser menor do que 100. Então, onde é que está o erro? O erro está nessa regrinha aqui. Presta atenção. Vou fazer bem devagarzinho. Ó. 5 dividido por 5 dá quanto? 1. 1 vezes 5, 5. Vem para cá, menos 5. E aí sobra o quê? 0. Como eu disse, vou fazer o passo a passo para não esquecer as regras. Quem é o próximo algarismo? Eu vou descer lá no dividendo. 4. Aqui está o detalhe. Quando eu desço o 4 lá do dividendo, e eu não consigo dividir, tem gente que já desceu o 0 junto. Já que o 4 não deu para dividir, desce o 0. E aí que errou. Por quê? Porque antes de descer o próximo algarismo, eu tenho que entender que isso aqui é feito passo a passo. Quando eu desço um algarismo do dividendo e que eu não consigo dividir, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que acrescentar um 0 no quociente. Ok? E aí, agora sim eu posso descer o próximo algarismo, que é 0. E aí vai virar o quê? 40. Quanto é 40 dividido por 5? 8. 8 vezes 5, vem para cá menos 40, e o resto finalmente dá. Então, quanto é 540 dividido por 5? 108. Então, eu já vi que não pode ser 108 a resposta, porque eu ainda vou somar com o quociente de 540 dividido por 6. Ok? Entenderam até aqui? Aí tem gente que fala assim, professor, e se eu fizesse 54 dividido por 5, que ia dar 10? Tá certo. Só que nem sempre você vai conseguir fazer isso. Por isso que eu estou ensinando a regra passo a passo. Se esse fosse o último algarismo, eu não teria como fazer, descer o próximo, juntar com o próximo. Então, você precisa saber que quando eu desço um algarismo do dividendo e que não consigo dividir, eu tenho que acrescentar um 0 no quociente. Essa regra você tem que aprender, não pode esquecer. Beleza? Agora, vamos lá. 5 não dá para dividir. Aqui eu já realmente pego o próximo algarismo, já pego 54. E a tabuada de 6 diz que 9 vezes 6 dá 54, sim ou não? Então, vem para cá menos 54 e sobra o quê? 0. E aí, tem algarismo para descer? Tem. Quem é o próximo algarismo? 0. Quanto é 0 dividido por 6? 0, porque 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Já aprende isso. Tem um videozinho lá de múltiplos e divisores que você tem que saber que 0 é múltiplo de todo e qualquer número. Porque sempre vai dar 0 a resposta. Então, vai dar sempre uma divisão exata. Então,
0 dividido por 6 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. Sobrou 0. Deu quanto aqui o quociente? Quanto é que é a soma dos dois quocientes? 108 mais 90? 198. Gabarito, letra C de cadoca. Beleza? Gente, a questão número 20 é uma questão teórica, mas a gente precisa entender toda a estrutura da divisão e a gente vai falar bastante coisa aqui agora nessa questão número 20, tá? Vou apresentar aqui algumas coisas para vocês, não só resolver a questão. A gente tem bastante ensinamento nela. Bom, mas vamos para a questão que ela fala assim. Numa divisão, ao se multiplicar por 10, o dividendo e o divisor, o que é que acontece? Esquece as afirmações, ó. Esquece. Se prende ao que ele falou. Em uma divisão, ao se multiplicar por 10 o dividendo e o divisor, o que é que acontece? Vamos pegar uma divisão aqui como exemplo para vocês entenderem o que é que pode acontecer. Vamos pegar a nossa divisão bem fácilzinha aqui, que é bem fácil de entender, né? 17 por 5, a gente sabe que dá 3, 3 vezes 5, 15. Passa para cá subtraindo, sobra quanto? 2. Beleza. Essa é a divisão. 17 dividido por 5. O quociente é quanto? 3. E o resto é? Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar por 10 o que ele está falando? Ele está falando para multiplicar por 10 quem? O dividendo e o... Ou seja, vai ficar o quê? 170. Se eu multiplicar o dividendo por 10, que é 17 vezes 10, vai ficar 170. E o divisor vai ficar quanto? Quanto é que vai dar o quociente dessa divisão? Quanto é 170 dividido por 50? 3 do mesmo jeito. Só que 3 vezes 50 dá quanto? 150. Passa para cá subtraindo 150, sobra quanto? Aí você tem condições de fazer uma análise, um diagnóstico e entender o que aconteceu. Por exemplo, nós multiplicamos por 10 o dividendo e o divisor. O quociente, foi o que aconteceu com ele? Nada. Era 3, continuou 3. O quociente mudou? Não. E o resto mudou? De 2 passou para quanto? Foi o que aconteceu com ele, então? Foi também multiplicado por 10. Beleza? Uma coisa que eu gosto de falar, talvez ajude no teu raciocínio. O resto é o que resta, é o que sobra de onde? O dividendo. Então, se o dividendo foi multiplicado por 10, isso vai sobrar, isso vai restar, isso vai implicar, isso vai ter consequência no resto também. Então, você já sabe que o que acontece é que o quociente não se altera e que o resto também é multiplicado por 10. Agora, a gente vai responder verdadeiro ou falso as afirmações. Afirmação número 1. O quociente é multiplicado por 10? Sim ou não? Falso, né? O quociente ele não se modifica, não se altera. 2. O resto é multiplicado por 10? Então, a 2 é verdadeira. 3. O quociente é dividido por 10? Não, a gente viu que o quociente não muda nada. 4. O quociente não se modifica. Então, a 2 é verdadeira e a 4 é verdadeira. E a última, o resto não se modifica? Falso, porque o resto ele é multiplicado por 10. Quais são as afirmações verdadeiras? 2 e 4, o gabarito, portanto, é letra A. Questão número 20, letra A. Continuando aqui o desdobramento dessa questão número 20, e a mensagem mais importante agora é você entender que o que acontece no dividendo vai aparecer aonde? No resto, na sobra. Por favor, olha a sequência que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou começar com o número 15 dividido por 5, que é uma divisão exata. Quanto é 15 dividido por 5? 3. 3 vezes 5, sobra, certo? Olha só o que é que eu... Por favor, não copia, eu quero que você preste atenção. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, eu vou adicionar uma unidade no dividendo. Então, o dividendo vai passar a ser quanto? 16. Eu aumentei o dividendo. 16 dividido por 5. Quanto é que está 16 por 5? 3. Então, o quociente mudou? Não. Percebeu que eu aumentei o dividendo, mas o quociente continuou o mesmo? Tá. Quanto é 3 vezes 5? Para 16 vai restar quanto? Esse 1 que eu somei no dividendo, percebeu que ele apareceu no resto? Vamos continuar aumentando agora para ver o que acontece? Vou aumentar mais uma unidade. Vai para quanto? Quanto é 17 dividido por 5? 3 vezes 5. Para 17 sobra quanto? Concordou comigo? Percebeu que, ó, de 15 para 17, eu aumentei 2 unidades do dividendo. O resto aumentou de 0 para 2. O que vai aparecendo no dividendo, eu vou mostrando aonde? O resto. Vai aparecendo no resto. Aumentar mais uma unidade. 18 dividido por 5.
3 de novo. Perceba que o quociente não está mudando. 3 vezes 5. 15 para 18 resta quanto? Está percebendo que está aumentando o dividendo e o resto que está aumentando junto? 19 dividido por 5. 3. 3 vezes 5. Restou quanto? Eita, vou aumentar um de novo para ver se esse resto aumenta de novo, né? Será que vai aumentar? Vai. Vamos lá. Quanto é 20 dividido por 5? Eita. 4 vezes 5. Eita. 20 para 20. Alguma coisa mudou. O quociente que não estava mudando, mudou. E o resto que estava aumentando, voltou a ser zero. Que coisa interessante, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Tem problemas interessantíssimos e importantíssimos agora em cima do que eu vou falar para vocês. Preste atenção. Quando a divisão é exata, tranquilo. Resto igual a zero, então nada vai mudar. Divisão exata, resto igual a zero. O quociente vai aumentando à medida que o dividendo vai aumentando. Agora, na divisão não exata, é aquela que o resto é diferente de zero. Existem duas situações. Existe o que nós chamamos de menor resto possível e maior resto possível. E isso acontece em função de duas coisas, de quem é o dividendo e quem é o divisor. O que é que acontece, gente? A gente só está chamando de resto aquilo que é menor que o divisor e eu não consigo dividir. Sim ou não? Bom, se a divisão exata tem resto igual a zero, quem é o próximo resto depois de zero? Quem é o próximo número? É o 1. Então, quem seria o menor resto possível para uma divisão não exata? 1. Menor resto possível é 1. Está aqui, ó. Aqui é a divisão exata. Quem foi o menor resto? Se eu aumentar aqui de novo, você vai perceber isso claramente. Ó. 21 dividido por 5. Dá 4, ó. Continua o 4 e o 1 apareceu aqui, ó. Perceba que é um ciclo. Isso aqui vai aumentar de novo. Se eu passar para 22, vai sobrar 2. Só que isso aqui vai aumentar até onde? Até o 4. Porque no momento que aumenta, fica igual a 5, então o quociente aumenta e o resto volta a ser zero, que é a divisão exata. Ou seja, tem um limite para o resto. O resto, por maior que ele seja, ele tem que ser menor que quem? Que o divisor. 5 nesse exemplo. Se eu for dividir, por exemplo, ó, 33 por 6, vai dar 5, 5 vezes 6, 30, sobra 3. 34 por 6, dá 5, 5 vezes 6, 30, sobra 4. 35 por 6, dá 5, 5 vezes 6, sobra 5. 36 por 6, dá 6, sobra 0. Por que o resto aqui foi até 5 e não até 4? Porque o divisor aqui não é 5, o divisor aqui é quanto? 6. O resto ele tem que ser menor que o divisor da divisão. Aqui é 4, por quê? Porque aqui é 4, porque o divisor é 5. Tem que ser menor do que 5, porque o divisor é 5. Mas aqui o divisor é quanto? 6. Se eu estou em uma divisão qualquer, estou dividindo, sei lá, por 35. Qual vai ser o maior resto que pode entrar aqui? 34. Tem que ser menor que o divisor. Se eu botar um 35 aqui, não dá para dividir, não? Se eu botar um 36, não dá para dividir? Quando é que não dá para dividir? Quando é menor. Então, o maior resto possível, por maior que ele seja, ele tem que ser menor que o divisor. Quem é o maior resto possível? Sabe não? Qualquer divisão. É o divisor. É isso que você tem que guardar. Depende do divisor. Em uma divisão por 7, o maior resto possível é 6. Em uma divisão por 1000, o maior resto possível é 999. Porque para ser resto tem que ser menor que o divisor. Então, o resto depende do... Anota isso aí, isso é fundamental. Questão número 21, então, ele fala que numa divisão o quociente é 5 e o resto é o maior possível. Ele quer saber, achar o dividendo e o divisor, sabendo que sua diferença é 124. A diferença de quem é 124? Entre o dividendo e o divisor. É uma questão de interpretação de texto aí.
Quando ele fala, achar o dividendo e o divisor, sabendo que sua diferença, esse sua está falando da diferença do dividendo e do divisor, que é o sujeito dessa oração aí. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que a estrutura da divisão é dividendo, divisor aqui, ó, dividido pelo divisor, quociente e o resto. Ele deu o que para a gente? Ele deu o quociente. Então, esse quociente aqui é 5, ó, dividendo, divisor, quociente, e disse também o resto. Ele disse que o resto era quem? O maior possível. Gente, quem é o maior resto possível? É o divisor menos 1. Então, aqui eu vou colocar, ó, divisor menos 1. A outra informação que ele deu foi que o dividendo menos o divisor é igual a 124. Concorda comigo? Porque ele diz que a diferença entre dividendo e divisor, dividendo é maior que o divisor. Dividendo menos divisor é 124. E aí ele quer saber exatamente quem é o dividendo e quem é o divisor. Vamos lá? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Lembrando daquilo que eu coloquei aqui no quadro, alguns instantes atrás, no início da aula, quando eu disse, ó, isso aqui, em toda divisão, isso aqui é verdade, ela sendo exata ou não. Foi o que eu falei. Que o dividendo, a prova real, é igual a quem? Divisor vezes o quociente mais o... Pronto. Não pode esquecer disso aqui. Ele falou em dividendo, divisor, quociente, resto, você tem que lembrar dessa estrutura que você vai usar. Inclusive, lá na divisão de polinômios, a gente vai usar isso aqui de novo. Tá? Então, realmente, isso aqui é importante. Vamos lá, então. Dividendo é igual. O divisor eu não sei quem é, mas o quociente eu sei. Quem é o quociente que ele falou aqui? É que eu não escrevi, né? 5. O quociente é 5. Vezes 5, mais o resto. Quem é o resto? Divisor menos 1. Olha que legal. O dividendo vai ser igual 5D mais D. Vai dar quantos D aqui? 6Dzinho. Aqui eu tenho 5, só mudar a ordem, tá? Ó, 5D. Isso aqui, D vezes 5, é a mesma coisa que 5 vezes D. Ou seja, 5D. Eu tenho 5 dedos mais um dedo. Quantos dedos eu tenho? 6. 5 dedos mais um dedo, 6 dedos. Menos 1. Então, eu estou dizendo que o dividendo é igual a 6 vezes o divisor menos 1. Ok? Eu venho aqui e substituo. Quem é o dividendo? Quem é o dividendo? 6Dzinho menos 1. Substituir aqui. 6Dzinho menos 1 menos D igual a quem? 124. Gente, agora eu tenho 6 dedos menos um dedo. Quanto é 6D menos D? 5D vai ser igual a quem? 124. Esse menos 1, quando eu jogo para o lado de lá, como é que ele vai? Mais 1, vai somando. Está subtraindo, vai somando. Então, 5 vezes D é igual a 100 e... Quem é o divisor? Está multiplicando 5, vai passar o quê? 125 dividido por... Então, quem vai ser o divisor aqui? 25. Se você efetuar essa divisão, você vai achar o divisor 25. Vamos ver se pelas alternativas a gente já consegue matar? Já. Letra C. Eu não preciso nem terminar de resolver a questão pelas alternativas. As alternativas ajudaram. Porque a única alternativa que tem divisor igual a 25 é a letra C. Se não tivesse, eu teria que obrigatoriamente achar o dividendo. Mas vamos achar o dividendo, para a gente realmente ver se está certo. 6 vezes Dzinho. Dzinho não é 25? Então, 6 vezes 25. Menos quem? Quem vai ser o dividendo? Multiplicação e subtração. O que é que resolve primeiro? Quanto é 6 vezes 25? 150. Menos 1. Dá quanto? Então, o dividendo é 149 e o divisor é 25. Realmente, o gabarito é a letra C. Questão 22, então, fala o seguinte. A soma de dois números é 436. Dividindo-se o maior pelo menor, obtém-se um quociente de 17 e o resto é o maior possível. O menor dos números é... Só que ele não dá no gabarito quem são os números, né? Ele dá assim, é primo, é potência de 3, é múltiplo de 2, é divisível por 5, é um quadrado perfeito. Então, não tem como chutar uma questão dessa. Tem que resolver, realmente. Vamos começar assim. Como ele fala que é a soma de dois números igual a 436, e a gente não sabe quem são esses números, a gente vai usar o quê? As letras para representar esses números que a gente não conhece. Vou usar A e B, tá? A mais B é a soma, dá quanto? 436.
Ele disse que dividindo-se o maior pelo menor. Não sei quem é o maior, quem é o menor, você pode escolher. Eu vou escolher o A sendo o maior. E, obviamente, B vai ser o menor, né? Se A é o maior, B é o menor. Então, eu vou dividir A por B. A dividido por B. Beleza? Coloquei na forma de divisão mesmo. Por quê? Porque ele falou que o quociente é 17, não foi isso? E o resto é quanto? O maior possível. Quem é o maior possível? É o divisor menos 1. Mas quem é o divisor aqui? P. Então, quem vai ser o resto aqui para a gente? P menos 1. Daqui para frente é igual a 21. Por quê? Porque eu preciso lembrar que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Quem é o dividendo para a gente aqui? Então, o A é igual ao divisor vezes o quociente, ou seja, 17 vezes B, mais o resto. Quem é o resto? B menos 1. Divisor vezes o quociente mais o resto. O resto é B menos 1. É isso aqui, ó. Divisor vezes o quociente mais o resto. Divisor vezes o quociente mais o resto, que é o maior possível. B menos 1. Quem vai ser o valor de A? Quanto é 17B mais B? 18B, né não? Tem 17B mais 1B, vai ficar o quê? 18B menos 1. Então, A é 18B menos 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá na primeira equação e substituir de novo. A mais B igual a 436. Quem é A? Quem é A? 18B menos 1. Ó. A é igual a isso aqui. Então, eu vou substituir o A por isso aqui. 18B menos 1 mais o B é igual a 436. Vou pegar 18B, juntar com mais um B. 18B com mais um B vai ficar quantos B? 19B. E esse menos 1 eu vou jogar lá para o outro lado. Como é que ele vai? Somando 436 mais 1. Então, vai ficar 19 vezes B igual a 430 e... Pronto. Finalmente, qual é o valor de B? O 19 está multiplicando, passa 437 dividido por 19. Alguém já fez isso aí? Vai dar quanto? 23? 23. B é 23. B é o maior ou é o menor dos números? É o menor. E o que é que ele pediu no gabarito da questão? O menor dos números. Então, não precisa achar A, precisa? Não. Então, o menor dos números é 23. Só que 23 é o quê? Entre essas possibilidades que eu colocou. Letra A é primo? 23 é um número primo? Se você não assistiu a aula de múltiplos divisores, você precisa lá assistir. Primo é aquele número que só tem dois divisores, que são 1 e ele mesmo. 23, portanto, é um número primo. E o gabarito, então, é a letra A. Letra A. Você começou a gravar, professor. Vamos lá, dando continuidade, então, aqui à nossa resolução, agora um probleminha envolvendo a divisão. E o problema fala o seguinte: uma turma de 30 alunos alugou um ônibus para fazer uma excursão por R$ 210. Os rapazes, aliás, não permitiram que as meninas entrassem no rateio. O que é que significa isso? Não entrassem na divisão. Ou seja, que elas não pagassem. Eles iam pagar, não iam deixar as meninas pagar. Com isso, obviamente, a parte de cada menino, de cada rapaz, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se tem menos gente pagando, vai ficar mais caro para cada um, né? Você vai dividir por menos pessoas, porque só os rapazes decidiram que ia pagar. E ele diz o quanto que aumentou. Aumentou quanto? R$3 na parte de cada um dos meninos. Aumentou R$3. Aí ele pergunta, quantas moças tinham? A gente pode começar montando aqui algumas informações importantes. Ele falou que o rateio foi para 30 alunos. Lembrando que esses 30 alunos é somando as moças e os rapazes. Então, a gente pode colocar essa informação aqui, ó. É isso que eu falo para você. Mesmo que você não saiba resolver o problema, essas informações você tem que ir colocando, porque isso vai te ajudando a entender o problema e, de repente, resolver. Então, ó, rapazes mais moças é igual a quanto? 30.
Não, as 3 não. 3 o quanto que cada um vai pagar. Não tem nada a ver com o número de pessoas. São 30 pessoas, entre rapazes e moças. A despesa total ficou em quanto? 210, correto? A despesa total foi o valor lá que a turma toda pagou, R$210. Vou colocar aqui só o cifrão, sem o real, tem o R de real. Tá. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, e aí o raciocínio é esse, é a parte de cada pessoa, de cada aluno. Como é que a gente vai achar a parte de cada aluno? Imagina que nós vamos pedir pizza. Vamos pedir 3 pizzas para a gente comemorar aqui a aprovação de vocês. Aí eu vou dizer assim, pessoal, vamos dividir aqui. Aí tem 3 pizzas, vamos supor, cada pizza foi R$50, R$150. E tem 10 pessoas aqui para a gente comer as 3 pizzas. Quanto que cada um vai pagar? Dividir 210 por 30. Vou dividir para 10 pessoas, vai dar 15. Sim ou não? Eu vou pegar o valor total, a despesa total, e vou dividir pela quantidade de pessoas, para saber quanto cada um vai pagar. Aqui não mudou, não. A despesa foi quanto? Quantas pessoas tem? Então, eu vou pegar 210 e vou dividir por 30. Eu vou achar quanto aqui? Corta o zerinho, 21 por 3 dá R$7 por cada pessoa. Cada aluno vai pagar R$7. Mas isso é todo mundo pagando, os rapazes e as moças. Mas o problema aí está dizendo que os rapazes disseram, olha, as meninas não vão pagar, não entraram no rateio, não entraram na divisão. Mais pessoas ou menos pessoas vai pagar, então? Então, vai ficar mais caro ou mais barato? Quanto que vai ficar mais caro? R$3. Então, se antes cada um pagaria 3, 7, como ele está falando que vai aumentar 3, cada um vai pagar quanto? 10. Então, o raciocínio é o contrário. Eu quero saber o número de rapazes agora. Por quê? Porque só os rapazes vão pagar. Como é que eu vou achar o número de rapazes? Eu vou pegar a despesa que eles vão pagar e cada rapaz vai pagar quanto? 10. Então, se cada rapaz pagou 10, é porque tem quantos rapazes? 21 rapazes. Então, o número de rapazes eu descobri, 21. Como o total de pessoas é 30, se dessas 30 pessoas, 21 são os rapazes, quantas são as moças? 9, né? Se você não conseguir fazer de cabeça, substitui aqui, ó, 21 mais o número de moças é igual a 30. Como é que eu acho o número de moças? 30. Esse 21 que está somando, passa para lá. E aí você vai achar que o número de moças realmente é 9 e o gabarito é a letra B de bola. Ok? Questão 24, então, é um probleminha muito interessante que envolve dias da semana, dias do ano. Isso, inclusive, é muito útil, porque você tem condições de saber algo mais ou menos assim. Ah, meu aniversário hoje foi uma quarta-feira. Estou fazendo, sei lá, 17 anos hoje, uma quarta-feira. Ano que vem, qual dia da semana que vai cair para programar uma festa? Daqui a 10 anos, qual o dia que vai cair meu aniversário? Esse ano, o feriado de Natal foi da sexta para o sábado, no ano que vem. E daqui a 5 anos? Então, isso é muito útil, porque você consegue saber qualquer dia da semana, daqui a quantos anos você quiser, a data que vai cair. O dia da semana, a data que vai cair é certo. Tá? Inclusive, assim, hoje é terça-feira, dia 14 de março. A próxima quarta-feira vai ser que dia? É só você somar 7, uma semana tem 7 dias. Não é exatamente a terça-feira que você quer, são mais 7 dias até lá. Então, 14 mais 7, a próxima terça-feira vai ser 21. E a outra terça-feira? 21 mais 7? 21. Eu marquei a aula no domingo, 19 de março. 19 de março é um domingo. E o outro domingo é o simulado. Qual é a data do outro domingo? Se o primeiro aqui é 19, 19 mais 7, 26. Então, só para você entender o que é que a gente vai começar a fazer agora aqui nessa questão 24. Ele fala assim, se o primeiro dia do ano é um domingo, em que dia da semana cairá o 100º dia? Um ano tem quantos dias? 365 ou 366. O que é que muda, né? Bom, a gente fala de um ano normal, é aquele ano que não é bissexto, né? Ele tem 365 dias
E o ano, quando é bissexto, tem 376. Primeira coisa, por que isso acontece? Porque o dia é exatamente o tempo que a Terra está em torno do seu próprio eixo. 24 horas ela gira em torno do eixo dela. Esse movimento é um movimento de rotação. Ao mesmo tempo que ela está rodando em torno do seu eixo, ela vai rodando ao redor do Sol. E o movimento que ela passa para dar uma volta completa é chamado de translação, que ela está andando. Transladar, inclusive, é sair de um lugar para outro. Ela está andando no espaço ao redor do Sol. O tempo que ela passa para dar uma volta completa é o que a gente chama de ano. Que são 365 dias não exatos. São 365 dias e 6 horas. 6 horas, mais ou menos. Então, o que acontece? Como 6 horas não dá para formar um dia, o que se fez, então, para solucionar esse problema? Juntou 4 anos, por quê? Porque 4 vezes 6 dá 24 horas, que é um dia. Aí junta um dia a mais. É por isso que tem de 4 em 4 anos o ano bissexto. Porque vai juntando 6 horas a cada 4 anos junta 24 horas e forma um dia a mais. E aí um outro detalhe importante. O ano bissexto é aquele ano que é múltiplo de 4. Por exemplo, a gente está em 2023. 23 é múltiplo de 4? Não. O ano que vem é 2024. 24 é múltiplo de 4? É. Então, o ano que vem é bissexto. Quando é que é o próximo bissexto? 24 mais 4. 28, 2032, 2036. É de 4 em 4. É sempre múltiplo de 4. Tá. Mas voltando aqui para a nossa questão. Aí o ano tem 365 dias. A não ser que ele diga que o ano é bissexto, a gente vai considerar que o ano é 365 dias. Lembrando que existe um ano bissexto com 366. Mas o que vai nos importar agora é a sequência de dias da semana ao decorrer do ano. Porque uma semana sempre tem 7 dias, começando no domingo, que é o primeiro dia da semana, e acabando no sábado, que é o 7º dia da semana. Quando acaba o sábado, acabou a semana, domingo vai ser o quê? O próximo dia da próxima semana, o primeiro dia da semana seguinte. E essa sequência se repete infinitamente. Ok. Vamos pegar o nosso problema aqui. Então, eu tenho primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e aí ele quer saber o centésimo. Isso serve para do centésimo, tricentésimo, nonagentésimo, não importa. Porque aqui, ó, ele está dizendo que começa no domingo. Poderia começar o ano numa segunda, numa quarta, numa quinta. Ele falou que começa no domingo. Então, eu vou marcar aqui o domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, começa de novo, domingo. Então, a sequência, o ciclo, ele fecha aqui, ó. Correto? E esse ciclo vai se repetir. Então, o que é que eu vou raciocinar? Isso é um raciocínio de divisão. Eu tenho 6 dias, eu vou ter blocos de 7 em 7 numa sequência infinita dentro dele. Quantos blocos, ou seja, quantas semanas vai caber dentro de 100 dias? Eu vou pegar 100 dias e vou dividir por 7 dias. O que é que eu vou achar? O número de semanas. 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7 sobra 3, baixa 0. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. Você precisa entender o que esses números significam. Significa que eu vou ter 14 semanas e que vai sobrar ainda o quê? 2 dias. Essas 14 semanas, gente, são 14 semanas começando no domingo e acabando no sábado. Tranquilo? Tranquilo mesmo até aí? Beleza. Então, eu vou ter 14 semanas. A primeira semana, aí aqui vai ter a segunda, terceira, 14 semanas. Se faltam 2 dias, é porque as 14 semanas vai ser equivalente a quantos dias? Quem me diz? São 100 dias, não são? A gente dividiu 100. Deu 14 semanas, sobrou 2 dias. Então, as 14 semanas, 98. Isso quer dizer que o 98º dia vai ser um sábado. O 99º e depois o 100º. Gente, eu venho na sequência da semana. Semana do domingo a sábado. Acabou aqui o 98º, é um sábado. O 99º vai ser que dia? E o 100º vai ser que dia? Pronto, tá aí a resposta. Em que dia da semana cairá o 100º dia? Uma segunda-feira.
Conseguiu compreender a sequência? Questão de número 25. Probleminha aqui de espaço geométrico. 10 postes são colocados em linha reta, distantes um do outro 9,37 metros. A distância do primeiro ao último poste é, em metros, igual a quanto? Tá? Muito cuidado aqui. É uma questão, uma pegadinha. Tem gente que fala o seguinte: são 10 postes, 9,37, 10 vezes 9,37, letra B, 93,7. Errado. Por que está errado? Nesse exemplo, eu fiz questão de desenhar, até porque fala assim, né? Quando você não estiver entendendo uma coisa, aí a pessoa está com dificuldade, tem que desenhar. Por quê? Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando você desenha, você está visualizando, e aí a informação ela fica mais fácil de ser compreendida. Eu fiz os 10 postes. Parece um poste, tá em conta aqui. Agora, se fosse 100 postes, eu ia conseguir desenhar? Então, assim, eu vou usar esse exemplo, que é uma quantidade pequena, para tentar, através da imagem, fazer você se convencer e entender que é verdade o raciocínio, para que você consiga fazer isso quando for um problema maior na prova. Ele poderia colocar 80 postes, 2.000 postes. Então, você vai ter que guardar e compreender o raciocínio e aplicar nesse exemplo menor para um exemplo maior. Ok? É o seguinte. Essa distância aqui entre os postes é de 9,37 metros, correto? Quando ele pergunta a distância do primeiro ao último, ele quer saber a distância entre os postes, correto? E não, você vai multiplicar, como se fosse o poste número 1 já tem essa distância. O poste número 1 não tem distância nenhuma. Eu começo a ter uma distância quando eu coloco o quê? 2 postes. Ou seja, a distância ela é menor, a quantidade de distâncias ela é menor do que a quantidade de postes. Por exemplo, aqui eu tenho a distância 1, que é a distância entre os postes 1 e 2. Aqui eu vou ter a distância 2, a distância 3, a distância 4, a distância 5, todas iguais, né? Distância 6, distância 7, distância 8 e distância... Quantas distâncias iguais a 9,37 eu tenho? E não 10. Então, a minha distância total não é 10 vezes 9,37, mas 9 vezes 9,37. Ok? Antes da gente chegar no número, entenda o raciocínio. Como é que eu vou achar minha distância total quando eu tiver sempre uma linha aberta? Não precisa ser uma linha reta, poderia ser uma avenida cheia de curvas e ele sai colocando postes entre elas. E ele quer saber a distância do primeiro ao último poste. O raciocínio ia ser o mesmo. A distância total, nesse tipo de problema, onde eu tenho uma formação geométrica aberta e não fechada, será o número de objetos que eu tenho, que pode ser poste, pode ser cerca, pode ser estaca, não importa. Por isso que eu estou colocando objeto. O número de objetos menos 1, multiplicado pela distância. Por quê? Porque para formar a distância, eu preciso pegar o número de postes, mas essa quantidade de distâncias ela vai ser subtraída de 1. Por quê? Porque a distância ela existe entre 2 objetos. Então, a quantidade de objetos é maior do que a quantidade de distâncias do primeiro ao último. Eu tenho 10 postes. Quantas distâncias eu tenho? 9. Ou seja, 10 postes menos 1. Se eu tivesse 80 postes, eu ia multiplicar essa distância por quanto? 79. Agora, é diferente da questão 26 que vocês vão fazer em casa, porque ele forma um terreno, e no terreno eu tenho uma figura aberta ou fechada aqui. Então, a distância total agora não vai ser igual a essa que é aberta. Porque o primeiro poste coincide com o último. Aqui eu vou pegar a quantidade de objetos e multiplicar direto pela distância. Se isso aqui, esses postes, estivessem ao redor de um terreno, seja retangular, seja circular, não importa o formato, fosse fechado, ia ser 10 vezes 9,37. Entendeu a diferença? Porque, ó, vamos botar 10 postes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Quantas distâncias eu tenho aqui? Ó? Vou fazer um tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha que interessante. O raciocínio, o cálculo muda se eu estou falando de uma forma geométrica aberta ou se eu estou falando de uma forma geométrica fechada. Por isso que eu coloquei essas duas questões aí na sequência, a 25 e a 26, para você entender que a maneira de resolver é diferente. Tá certo? Então, aqui, 9 vezes 7, 63, vai 6. 9 vezes 3, 21. Não é isso? Eita, 9 vezes 3 dá 27. 27 com 6. 33, sobra 3. 9 vezes 9, 81. 81 com 3, 84,33 metros. Qual é a alternativa que tem isso aí? Letrinha A é o gabarito da questão 26. Então, dando continuidade às nossas operações matemáticas, vamos falar agora da potenciação. A nossa quinta operação matemática, né? E existe, obviamente, um conceito importante para você escrever e para você memorizar aí sobre o que é a potenciação. Isso faz diferença na hora de calcular, para você compreender o que é a potenciação. Então, qual é a definição? Primeira coisa, o que é uma potenciação? E aí você vai escrever o seguinte: potenciação é uma multiplicação de parcelas iguais. Potenciação é uma multiplicação de parcelas iguais, em que a quantidade de parcelas chama-se expoente. Em que a quantidade de parcelas chama-se... Então, se a potenciação é uma multiplicação de parcelas iguais, em que a quantidade de parcelas chama-se expoente, a gente pode representar isso aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, A vezes A, vezes A, vezes A, quantas vezes? N vezes. N vezes. Isso aqui, que é uma multiplicação, a gente transforma em potência. De que maneira? Essa parcela que se multiplica, ela é a base. E essa quantidade de vezes que ela se multiplica é o que se chama de expoente. Então, se eu tenho aqui, ó, exemplo numérico, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho uma multiplicação de parcelas iguais, ou seja, 2 é a base. Quantas vezes ele está multiplicando? 4 é o expoente. Ok? Então, o expoente é a quantidade de parcelas, é a quantidade de vezes que a base se repete, que ela multiplica ela mesma. Essa é a definição. Então, quando eu tenho 5 ao quadrado, isso significa que eu tenho 5 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 2 vezes. E aí eu calculo aqui pela multiplicação. Quanto é 5 vezes 5? 25. Então, isso é igual a isso, que é igual a isso. Ah, eu tenho aqui 6 elevado a 3. Significa o que isso? Eu tenho 6 sendo multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. E aí o resultado é só multiplicar. 6 vezes 6 dá 36. E 36 vezes 6 vai dar 216, que é o resultado aí. Ok? Bom, nosso próximo passo, de maneira bem prática agora, é apresentar as propriedades, ou seja, tudo que se pode fazer com a potenciação e que não vai mudar o resultado final da multiplicação. Vamos começar aqui colocando aqui 4 propriedades, são 12 ao todo. A gente vai ter o primeiro bloco de 4 propriedades, são as propriedades mais simples, mas elas também são as fundamentais. Primeira propriedade, a gente vai representar assim, 1 elevado a n. O que é que eu quero dizer com isso? Veja bem, o n aqui, que é uma letra, ele está representando qualquer expoente que possa aparecer. Então, como é que você interpreta isso aqui? Como é que você vai fazer a leitura disso aqui? 1 elevado a qualquer número, ou seja, 1 elevado a qualquer expoente. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao próprio 1. Isso quer dizer que 1 elevado a 200 é igual a 1. Isso quer dizer que 1
elevado à raiz de 3 é igual a 1. Isso quer dizer que 1 elevado a x ao quadrado menos 7x mais raiz de 7 é igual a 1. Perceba, não importa quem é o expoente. 1 elevado a catatal da repimboca da parafuseta doida é igual a quanto? 1. 1 elevado a qualquer coisa é sempre igual a 1. Por isso que eu falei, é uma propriedade fundamental, básica, conceitual, mas ela realmente é importante. Primeira propriedade. Segunda propriedade, A elevado a 1. Como é que eu interpreto? Como é que eu leio isso aqui? Aqui é 1 elevado a qualquer número. 1 elevado a qualquer expoente é igual ao próprio 1. Como é que eu leio isso aqui? Qualquer número, a letra ela está ali representando qualquer número que eu possa usar. Qualquer número que estiver elevado a 1 vai ser igual a quem? A ele mesmo, ao próprio número. Então, se eu tenho 300 elevado a 1 é igual a quem? Ao próprio 300. Se eu tenho 2,73 elevado a 1 é igual a quem? 2,73. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Propriedade número 3. Como é que eu leio isso aqui? Ó? Qualquer número que estiver elevado a vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1. Então, se eu tenho raiz de 3 elevado a 0 é igual a 1. Se eu tenho 2,25 vezes 7,32, só que isso aqui ó, está elevado a 0, esse produto. Perceba que eu coloquei tudo dentro de parênteses. Isso aqui vai ser igual a quanto? Eu preciso perder tempo multiplicando isso aqui? Não, porque no final, independente de qual seja o número, como está elevado a 0, vai ser igual a 1. Número 4. 0 elevado a qualquer número. 0 elevado a qualquer número é igual a quanto? Igual a 0. Afinal de contas, eu vou ter 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, não importa quantas vezes, vai dar sempre 0. Beleza? Anota isso aí para a gente começar. Então, olha, a número 4, se eu tiver aqui, ó, 0 elevado a 100 é igual a 0. 0 elevado a x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Porém, vou colocar aqui um asterisco muito grande, porque 0 elevado a 0 pode dar dúvida, porque você tem duas propriedades para responder isso aqui. 0 elevado a 0, eu encaixo aqui, ó, qualquer número elevado a 0, ou eu encaixo aqui 0 elevado a qualquer número? Bom, na prova de vocês, por isso que eu coloquei aqui para pontuar, na prova de vocês, 0 elevado a 0 é igual a 1. Não esquece disso aqui. Daqui a pouquinho eu dou uma explicaçãozinha melhor sobre isso, tá? Mas, de antemão, guarda isso. 0 elevado a 0 para a prova de vocês é igual a 1. E aí a gente vai continuar aqui nas propriedades. Vamos ver agora na sequência, a número 5 e a número 6. Nós vamos ter aqui o produto de potência de mesma base. Bases iguais, né? Mesma base significa que as bases são iguais. Produto, a multiplicação e a divisão, o quociente de potência de mesma base. Vou colocar aqui escrito de maneira diferente para você entender que é a mesma coisa. Bases iguais ou mesma base, na verdade, eu estou falando a mesma coisa, né? Vamos lá. São duas propriedades aqui muito utilizadas. Produto de potência de mesma base. Imagina que eu tenho algo do tipo A elevado a N vezes A elevado a P vezes A elevado a K. Perceba que é uma multiplicação, é um produto. Potência de mesma base, bases iguais. Inclusive, eu já falei isso aqui várias vezes, eu repeti. Na matemática, a regra geral, tudo que é igual a gente repete. Então, se as bases são iguais, eu vou repetir essa base e eu vou somar os expoentes. Então, aqui vai ficar N mais P mais K.
Significa, um exemplo numérico, se eu tiver 2 elevado a 100, vezes 2 elevado a 150, vezes 2 elevado a 300, isso aqui vai ficar igual a 2 elevado a 100 mais 150 mais 300. Vai ser 2 elevado, na verdade, a quanto? 250 mais 300, 502 elevado a 550. Repete a base e soma. Na divisão, como é a operação inversa da multiplicação, a gente vai dividir. Tendo cuidado de que a divisão ela pode ser apresentada de duas maneiras. Eu posso colocá-la assim, ó. A elevado a n dividido por a elevado a p, ou ainda isso também pode ser apresentado na forma de fração, que é a mesma coisa, né? Porque a fração é uma divisão. A elevado a n dividido por a elevado a p. Não importa se vai aparecer assim ou assim, é a mesma coisa. Preste atenção aqui, depois você copia. Repete a base e subtrai os expoentes. N menos P. Eu quero que você preste atenção num detalhe importantíssimo aqui. Tem gente que, quando está aprendendo aqui, cai nesse pecado. Preste atenção, por favor. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3. Lembrando que isso aqui pode ser apresentado assim, ó. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3. É a mesma coisa. Qual é a regra? Repete a base e subtrai. 7 menos 3. Quanto é que dá 7 menos 3? Então, eu vou ter 2 elevado a 4. Beleza, tá aí a resposta. Onde é que está a pegadinha? Que tem gente, quando está começando a aprender, às vezes toma esse raciocínio errado. Imagina que eu tenho aqui 3 elevado a 5, dividido por 3 elevado a 6. Aí, alguns alunos querem fazer o seguinte, 6 menos 5, porque 6 é maior. Não. Você tem que fazer na ordem que se apresenta. É 3 elevado a 5 menos 6. Quanto é 5 menos 6? Então, você vai ficar com 3 elevado a menos 1 e não 3 elevado a 1. Aqui nós já vamos ter outra propriedade, que é a potência de expoente negativo. Vamos mostrar como é que a gente resolve. Mas entenda que na divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai na ordem que aparece. Pode ficar positivo ou pode ficar negativo o expoente. Ok? Expoente negativo foi o que apareceu aqui, ó, quando a gente aplicou a divisão de potência de mesma base, né? Divisão. Deu expoente negativo. E como é que eu resolvo quando acontece isso? A propriedade aqui fala o seguinte. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, a gente inverte a base, ou seja, lembre-se que esse A, na verdade, ele está sendo dividido por 1, né? Todo número é divisível por 1. Eu vou inverter isso aqui, então vai ficar 1 dividido por A. Eu inverti a base. Para que eu faço isso? Para trocar o sinal do expoente. Ele estava negativo, ele passa a ficar positivo a partir daí. Não entendi. Vamos ver com o exemplo numérico. Suponhamos aqui, ó, que eu tenho 2 elevado a menos 3. Como é que vai ficar isso aqui? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Isso é elevado a quem? 3 positivo. Agora, eu vou aplicar essa potência para o numerador e para o denominador. Quanto é 1 elevado a 3? 1 elevado a qualquer expoente, a gente já viu que é igual a 1. E quanto é o 2 elevado a 3? É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, no final das contas, 2 elevado a menos 3 dá quanto? 1/8. Vamos pegar esse exemplo aqui. 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1. Eu vou pegar o inverso de 3 é quem? 1/3. E isso aqui está elevado a quanto? A 1. Opa, qualquer número elevado a 1 é igual a quem? É igual a ele mesmo. Para finalizar, vou ver um exemplo com fração. Imagina que eu tenho aqui 2/3 elevado a menos 2. Como é que vai ficar isso aqui? Eu inverto aqui, ou seja, 3 sobre 2, e isso vai ficar elevado a quem? A 2, só que agora positivo. 3 ao quadrado é 9, e 2 ao quadrado é 4. Portanto, 2/3 elevado a menos 2 vai ser igual a quanto? 9/4. Ok? Propriedade número 8. E quando o expoente é fracionário? Aqui nós
entramos agora no ponto onde a gente vai confundir a potenciação com a radiciação. Porque todo expoente fracionário, na verdade, transforma-se em um radical. O A elevado a K dividido por N significa que isso aqui é a raiz com índice N do A elevado a K. Aqui a gente brinca dizendo que tem um trocadilho, né? Quem está por fora, está fora aqui, não está tomando sol aqui, ó. Vai lá para dentro, ficar protegido, vai para a sombra. E quem está aqui de baixo, na sombra protegido, vai para o sol. É um trocadilho que a gente fala. Então, se eu tiver aqui, vamos dar um exemplo numérico. 5 elevado a 2/3. Gente, viu o expoente fracionário, já sabe que isso vai virar um radical. Então, radical, transformou em radical. O 3 que está aqui embaixo vai para o sol, ou seja, vai ficar raiz cúbica. E o 2 que está aqui fora vai ficar lá dentro. Vai ficar 5 elevado a 2. Tá? É óbvio que 5 elevado a 2 dá 25. Se você quiser, você pode escrever raiz cúbica de 25. Tá? Mas o importante é você entender esse trocadilho aqui. Que o de baixo, que está aqui ó, na sombra, vai para o sol. E o que está em cima no sol vai lá para dentro, para a sombra. Entendeu? Olha, o que é muito comum aparecer. Imagina uma situação dessa aqui. Ó, 9 elevado a 1/2. 9 elevado a 1/2 significa que eu vou ter raiz o quê? De índice 2. Raiz de índice 2 é raiz quadrada, não precisa escrever o 2. De 9 elevado a 1. 9 elevado a 1 dá 9. Eu também não preciso escrever o 9. Perceba que esse 1 e esse 2 ele não precisa ser escrito. Mas aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Só que a gente não escreve isso aqui. Tá? Quando é raiz quadrada, não se escreve. E o expoente 1 também não é escrito. Então, ficou raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9, gente? 3. Então, 9 elevado a 1/2, na verdade, é igual a 3. Aí, uma pergunta que surge nessa hora. O Lucas Daniel falou. E se eu tiver isso aqui, ó? Vamos colocar aqui. 8 elevado a menos 1/3. Eu tenho duas propriedades em uma só. Eu tenho o expoente negativo e tenho o expoente fracionário. Eu vou fazer as duas coisas. O que é que a gente faz com o expoente negativo? Inverte a base. Quem é a base? 8. Quem é o inverso de 8? 1 sobre 8. Então, primeira coisa, 1 sobre 8. Ele vai ficar agora o quê? Positivo. Não é assim? 1/3 positivo. O que é que eu faço com o expoente fracionário? Transformo em radical. Raiz cúbica de 1/8 elevado a 1. 1/8 elevado a 1 é 1/8. Quanto é que dá raiz cúbica de 1? 1. E quanto é que dá raiz cúbica de 8? 2. Porque 2 ao cubo dá 8. Então, quanto é 8 elevado a menos 1/3? 1/2. 1 sobre 2. Propriedade número 10. E quando a gente tiver uma base negativa, como é que a gente faz? Depende. Se a base for negativa, você tem que olhar para o expoente. Se o expoente for par, for um número par, você vai ficar com um resultado positivo. E se o expoente for um número ímpar, você vai ficar com um resultado negativo. Como assim? Vamos então exemplificar aqui. Se eu tiver menos 2 elevado ao quadrado, perceba que a minha base é negativa porque está tudo aqui junto, está associado, olha para cá. O menos faz parte da base da potência, então eu tenho menos 2 ao quadrado. Como 2 é um número par, o resultado vai ficar positivo. Então, quanto é isso aqui? Isso aqui é 4. E só para justificar aqui para os mais furiosos por que dá 4, é por causa do jogo de sinal. Ó. Quanto é menos com menos? Mais. Toda vez que o expoente for par, o jogo de sinal vai propiciar que o resultado fique positivo. Agora, se eu tiver aqui, ó, menos 2 ao cubo, o 3 é um expoente o quê? Então, vai ficar negativo. Quanto é 2 ao cubo? É 8. Então, aqui vai ficar menos 8. E por que vai ficar menos 8? É só você multiplicar fazendo o jogo de sinal que você vai entender por quê. Menos com menos. Mais, né? Certo? Isso aqui deu mais. Mais com menos, vai ficar menos. Então, menos 8 realmente.
Agora, cuidado, olha aqui, preste atenção agora, que aqui está pegadinho. Isso aqui, ó. Meio mundo de gente cai nisso aqui. Quanto é que dá isso aqui? Não é 4, é menos 4. Mas, professor, o expoente é par. Sim. O problema aqui é que a base não é menos 2, a base aqui é 2. Qual é a diferença aqui da primeira linha para essa terceira linha? Olha para cá. É que aqui o menos está dentro de parênteses, logo faz parte da base, a base é negativa. Esse menos aqui não tem nada a ver com a potência. Isso aqui significa menos 1 vezes 2 ao quadrado. E por que o menos 1 não apareceu? Porque o 1 na multiplicação é elemento neutro. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é menos 1 vezes, quanto é 2 ao quadrado? 4. E quanto é menos 1 vezes 4? Então, olha só, menos 2 elevado a 2, só que o menos não está na base, vai dar menos 4. E o menos 2 elevado a 2, estando o menos 2 na base, fica 4 positivo. Cuidado com essa pegadinha. Ok? Está registrado aí. Continuando aqui, então, olha uma propriedade muito interessante aqui, que a gente pode confundir, inclusive, com a propriedade distributiva ou associativa aqui, essa propriedade 10. Ela serve tanto para multiplicação como para divisão. Só que perceba que eu tenho o que igual aqui? Sempre tem que ter alguma coisa igual. Vamos lá, então. Produto ou divisão de potência de mesmo expoente. Vamos começar com a multiplicação. Imagina que eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 100 vezes 3 elevado a 100 vezes 5 elevado a 100. Aqui nós temos bases diferentes. Você pode pensar, não dá para fazer nada. Mas calma que tem alguma coisa igual. O que é que nós temos igual aqui? Expoente. Qual é a regra? Você vai multiplicar diretamente as bases e repetir. Lembra? Regra geral na matemática, o que é igual eu repito. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai se transformar numa coisa só. Vou multiplicar e vai ficar tudo isso aqui elevado a... Então, alguém pode pensar, e não está errado em pensar dessa forma, isso aqui é a distribuição do expoente. Eu distribuí o 100 para cada uma das bases. Está certo. Mas o que eu estou fazendo aqui é voltar essa propriedade distributiva. Eu estou associando. Quanto é que vai ficar isso aqui no final das contas? 6 vezes 5, 30 elevado a 100. Isso pode ser feito na divisão também. Imagina que eu tenho aqui 15 elevado a K, dividido por, sei lá, 3 elevado a K. Isso aqui, na verdade, é igual a 15 dividido por 5, por 3, elevado a K. Ou seja, eu associei, já que os expoentes são iguais. E aí vai ficar quanto? 5 elevado a K. Ok? Você volta. Vamos, então, finalizar a nossa aula de potenciação, pelo menos nesse primeiro momento, né? Não acabou tudo, mas o principal a gente conseguiu ver que são as 12 propriedades. E a propriedade de potência que se confunde muito com o que a gente chama de potência de ponto. Então, vou colocar as duas juntas aqui para mostrar qual é a diferença. Imagina que eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado a 4. E aqui eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 4. Onde é que está a diferença entre as duas? Parênteses. E se eu tiver mais números, eu vou ter parênteses, vou ter colchetes. Isso aqui significa o seguinte, olha a forma de você enxergar isso aqui. A base é 2 elevado a 3. É por isso que é potência de potência. A base dessa potência já é uma potência. Eu tenho um expoente aqui que é 4, mas a base já é uma potência, já é 2 elevado a 3. Então, você pode fazer isso aqui de várias maneiras. Você pode, por exemplo, resolver o 2 elevado a 3 primeiro, que vai dar 8 elevado a 4. Você pode pegar o 2 elevado a 3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Mas o que eu quero que você entenda, que essa aqui é a propriedade mais importante, é que quando eu tenho parênteses aqui, colchetes e tal, você repete a base e sai multiplicando os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a, ou melhor, 2 elevado a 12. Tá? Na potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Vou dar só mais um exemplo. Imagina que eu tenho aqui 5 ao quadrado elevado a, sei lá, 5 elevado a 3.
Você vai repetir aqui a base, que é 5, e vai multiplicar 2 vezes 5 vezes 3. Vai multiplicando todo mundo. 10 vezes 3, 30. Então, isso aqui é 5 elevado a 30. Quando não tem parênteses, como é que eu faço? É diferente. Por que a gente chama de potência de ponto? Porque você vai resolver primeiro, de cima para baixo, ponto a ponto. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho 2 elevado a 3? Não, eu tenho 2 elevado a 3 a quarta. E quanto é 3 a quarta? Quanto é 3 elevado a 4? Então, você tem que resolver isso aqui, ó. 3 elevado a 4 é 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, você vai ter, na verdade, 2 elevado a quanto aqui? 81. 2 elevado a 81. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. 5 ao quadrado elevado a 0,33333 elevado a 7,2 elevado a 0 elevado a 5 elevado a 12. Se você se deparar com isso aqui, ó, como é que você vai resolver isso aqui? Tá? Dá uma atenção para isso aqui agora, para a gente finalizar nossa aula, que vai acabar agora. Eu tenho 5 que está elevado ao quadrado, que está elevado a 0,333, que está elevado a 7,2, que está elevado a 0, que está elevado a 5, que está elevado a 12. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, a gente vai resolvendo de cima para baixo, vai? Aí eu teria que resolver primeiro quanto é 5 elevado a 12. Você concorda que 5 elevado a 12 vai dar um número muito grande? Vai dar um coisão, vamos chamar de coisão? Só que você vai ter 0 elevado a esse coisão agora, sim ou não? E 0 elevado a qualquer número é quanto? 0. Ou seja, quem é esse coisão não me interessa. Percebeu? Porque 0 elevado a qualquer coisa, não importa o grande, quão grande. Para que eu vou perder tempo calculando 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 12 vezes, se no final eu vou ter 0 elevado a esse monstro? Mas 0 elevado a esse monstro vai dar 0. Aí você vai, então, resumir isso aqui para 0. Vou até escrever aqui para você entender. Isso aqui vai se resumir a isso. Zero. Por que o 5 elevado a 12 sumiu? Porque 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0. Agora, olha que legal. Está percebendo que tudo isso aqui que está elevado a 0? E qualquer coisa elevada a 0 dá quanto? Então, no final das contas, isso aqui vai ser 5 elevado a 2 elevado a... Aí você vem agora. Quanto é 2 elevado a 1? Então, no final das contas, isso aqui vai ser 5 elevado a 2, que dá quanto? Pronto. Entendeu?